Boa noite, professor. Essa matéria, ela é de química orgânica ou ela é de funções Isso. e reações? Então, é química orgânica, é que os nomes vão mudando conforme vai passando o tempo, né? Funções e reações orgânicas é o novo nome, que foi a partir do pessoal que entrou o ano passado, né? Que é a primeira turma que tem esse nome da disciplina. Ah, tá, entendi. Então essas duas, elas são a mesma coisa. Essas duas quais você diz? A química orgânica e funções e reações. Mas o que que aparece no seu horário? Funções e reações é o que eu chamo de química orgânica teórica. Qual é a outra? Ah, é isso mesmo. É que assim, eu entrei na sexta-feira e aí no meu Uhum. horário hoje aparece funções e reações e Ah, depois de manhã aparece química orgânica. Aí eu tinha visto no link o nome química orgânica, daí achei estranho. mas aparece. Qual é o nome da outra que aparece, além de funções e reações? Química orgânica, depois de Química, amanhã só. química orgânica o quê? Qual é o resto do nome? Peraí, deixa eu ver aqui. Porque tem bases da química orgânica experimental, que é na quinta-feira, né? Peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui. É química orgânica aplicada à farmácia. É, Aparece na quinta. então cadastraram teu horário errado, porque eles cadastraram duas disciplinas com o nome de teoria, né? Química orgânica aplicada à farmácia era o nome até o ano passado, e funções e reações orgânicas é o nome desse ano. É Química Orgânica Aplicada à Farmácia 2, não é que cadastraram? Não, na verdade só aparece química orgânica aplicada à farmácia. Nossa, então esse nome nem é, né? Porque o ano passado era um e 2. Alguma bagunça fizeram no teu horário, porque uma disciplina equivale à teoria, a outra laboratório. E eles cadastraram duas como se fossem teoria. Mas isso depois vai sendo acertado. A secretaria, eu vou passando a nota nesse nome mesmo, tá? Não se preocupa. Tá bom. Mas depois eles têm que ajustar isso, porque cada aluno tem que ter cadastrado uma disciplina de teoria e uma de laboratório. Ah, entendi. Tá Por bom. isso que eu falei, é Professor, depois base. Oi. no final da aula eu posso falar com o senhor em relação a notas, essas coisas? Pode, mas aqui no final da aula Trabalho. já cai aqui o link, né? Qualquer coisa a gente fala no WhatsApp, se tiver caído Ah, tá a bom. aula, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, senhores. Vou começar a gravar. Vou compartilhar a tela do nosso conteúdo. Então deve estar aparecendo para vocês, né? Só confirmando. Na última quinta, na nossa última aula, nós paramos aqui, não foi? Terminamos a reação número 4, adição dos derivados do amoníaco, certo? E aí a gente até comentou sobre esse exercício aqui no fim, foi isso? Sim? Hoje retomamos então da reação Sim. 5, né? Então tá bom. Então, hoje a gente termina esse primeiro assunto, né, que é aldeídos e cetonas. Então, lembrando, terminando esse assunto hoje, vocês têm uma semana para finalizar a lista de exercícios sobre aldeídos e cetonas. Ela tem 3 ou 4 exercícios, se não me falha a memória, né? Então, não é uma lista muito grande, né? Parte dela já pode estar pronta. Então, faltam apenas 4 reações para que você possa finalizar essa lista. Então, lembrando, enviem para aquele e-mail que eu criei, que foi postado lá no material didático, junto com a data de entrega das atividades. Tá bom? Então, vamos lá. Quinta reação de aldeídos e cetonas. Adição de álcoois. Formação de cetais ou acetais. Então, vamos ver. Do jeito que eu representei aqui, ó, no começo. Essa reação,
ela acontece com aldeídos, com cetonas ou com ambos? O que acontece? Com ambos. Com ambos. Com ambos, porque eu não especifiquei aqui, né? Então, eu não estou especificando quem são os grupos ligados aqui nesse grupo carbonila. Então, ela ocorre tanto com aldeídos quanto com acetonas, tá? Adição de álcools. Então, a proporção estequiométrica é 1 mol de aldeído ou cetona reagindo com 2 mols de álcool, tá? O que você pode anotar aí para mim é o seguinte, que esse álcool, para que a reação tenha um bom rendimento, ele deve ser um álcool primário, tá? Então, você pode anotar. Essa reação funciona bem com adição de álcoois primários, tá? Para que a reação aconteça, é necessário um catalisador ácido, né? E a mistura, além disso, precisa ser aquecida, tá? E o que significa essa seta aqui mesmo, gente? Já comentamos sobre ela anteriormente. O que essa seta indica que está acontecendo aí? Formação de produto reação reagente. reversível, né? Reação reversível, exatamente. Ou seja, aldeído ou cetona reage com álcool, formando um cetal ou acetal. O que é isso, cetal ou acetal? Se aqui for uma cetona, esse produto formado é um cetal. Se aqui no início o reagente for um aldeído, então aqui no final o produto é um acetal. Tá? Você olhando os dois tem a mesma cara. A diferença é que o acetal tem o hidrogênio e o cetal tem carbonos, apenas ligado ao carbono carbonílico. Tá? Então, essa estrutura onde ocorre a adição das duas moléculas de álcool primário ao carbono do aldeído da cetona é o chamado cetal ou acetal. E subproduto da reação é água. Tá bom. De onde é que saiu essa água? A formação dessa água, eu fiz até com as canetas de cores diferentes para facilitar um pouquinho a compreensão. Então, essa água é formada pela eliminação deste oxigênio, que tem a ligação dupla com o carbono, juntamente com esse hidrogênio do álcool. Como nós usamos duas moléculas de álcool, serão liberados 2 hidrogênios. Então, são 2 Hs com esse O, que é o que dá origem à água, que é o subproduto. E os grupos OR, né, que são os grupos derivados do álcool, eles se adicionam ao carbono carbonílico. Tá? Então, a reação é reversível por quê? Aldeído ou cetona reage com álcool, forma acetal ou acetal mais água. Só que essa água que se forma durante a reação, ela reage novamente com o cetal ou acetal e volta a formar aldeído ou cetona mais álcool. Então, essa seta dupla indica reação reversível, né? Equilíbrio químico. E o que a gente conversou lá na aula de éteres, lá no meio do primeiro semestre? O que a gente conversou na aula de éteres quando ocorre uma reação reversível, né, produzindo água? O que eu conversei com vocês? O que a gente pode fazer para minimizar esse problema, para evitar que o equilíbrio aconteça? Porque vai chegar uma hora que eu vou ter aldeído, né, ou cetona, álcool, acetal e água. Eu vou ter uma mistura de tudo isso, mas eu não quero. Eu quero transformar o aldeído ou acetona em cetal ou acetal. Então, o que eu posso fazer mesmo para resolver o problema? Remover a Adicionar água. a temperatura. Já tem temperatura, Ilano. Ó. Temperatura já verdade. tem. Temperatura não. Eu preciso fazer o que alguém mais disse, junto com o Ilano. Cortou. Remover a água. Remover a água. Então,
eu preciso, de alguma forma, remover essa água que se forma da reação. Você concorda que se eu riscar essa água daqui, ó, se eu eliminar a água, eu acabo com o meu problema? Sem água, a reação não pode voltar, né? Porque eu preciso da água reagindo com o acetal para a reação reverter. Se eu tiro a água, acabou o meu problema. Então, novamente, né? Ficou meio apagado aqui, remover a água com o aparelho de Dean-Stark, tá? O mesmo procedimento que eu falei para vocês lá naquele capítulo de éteres. Se você olhar bem, pessoal, não é igual, tá? Ele é muito semelhante. Dá uma olhada aqui onde eu vou marcar, ó. Isso aqui não é semelhante a um éter? Oxigênio no meio de 2 carbonos? Ele só não é chamado de éter porque você tem os 2 oxigênios ligados no mesmo carbono, né? Então, isso aqui não é um éter, é um acetal, tá? Mas ele é semelhante a um éter. Da mesma forma que o éter sofre a reação reversível, o acetal também, tá? Então, aqui no final você tem que, né, faz um X na água, ou então escreve, né? Remover a água com o aparelho de Dean-Stark. Tá bom? E aí, essa reação em questão, eu peguei do livro, tá? Essa reação, pelo fato do aldeído ser bastante reativo, gente, esse aldeído é bastante reativo, e o etanol também é bastante reativo, essa reação, né, este exemplo específico, ele pode ser produzido sem utilização de temperatura. Você consegue fazer esse acetal em temperatura ambiente. Não é comum, tá? Mas esse é possível. Então, repara aqui no início, ó. Aqui nesse exemplo, eu escolhi um aldeído, certo? Eu escolhi um aldeído. Então, esse produto aqui é um acetal. Ah, como é que eu sei que é um acetal? Olha aqui o carbono onde ocorreu a reação, né? Tem os 2 grupos álcool e se adicionaram a esse carbono, e esse carbono tem aqui embaixo um aldeído, um hidrogênio. Portanto, se ele tem um hidrogênio aqui, significa que esse composto é um aldeído. Tá certo? Então, deu para entender que sai aqui oxigênio, esses 2 hidrogênios do álcool se juntam a esse oxigênio, formando a água, né? Formando, neste exemplo, um acetal. No exemplo de baixo, forma um cetal, que a gente já vai ver. O que mais que eu tenho para falar aqui desse exemplo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Hidrogênio, acetal, não tem necessidade de aquecimento porque é bastante reativo. Bom, acho que desse exemplo é isso que eu tinha para falar. Tá? Olha o segundo exemplo aqui embaixo. Então, agora, a reação será efetuada com uma cetona. Tá? E aqui, você vai achar estranho, mas dá certo, tá? Você vai achar estranho, mas funciona. Isso, pessoal, é um diol. O que é um diol? É quando você tem 2 grupos OH numa mesma cadeia carbônica, né? E aqui em cima, pelo fato do álcool só possuir uma hidroxila, eu preciso usar 2 moléculas de álcool. Esse composto, diol, ele já tem 2 hidroxilas, né, para reagir com o aldeído ou cetona. Dessa forma, eu não preciso colocar 2 mols, porque eu já tenho aqui 2 hidroxilas, tá? Ah, tá bom. Qual é a diferença? Por quê? O que isso tem de diferente? Pouca coisa. A diferença é que esse cetal, que vai ser formado nesse caso, ele forma um cetal de cadeia fechada, ó. Né? Porque esses 2 grupos OH vão se ligar no lugar do carbono dupla O, consequentemente, vai formar uma estrutura fechada. Vai formar um cetal
cíclico. Tá? Eu já fiz essa reação. Tá? Eu fiz essa reação com uma cetona de cadeia fechada e utilizei também um diol. Então, a estrutura que eu obtive, ela tinha duas cadeias fechadas, porque a cetona já era cíclica. E pelo fato de usar esse diol aqui, o nome desse diol, pessoal, é etilenoglicol. Tá? Então, eu usei etilenoglicol. E aí eu tinha duas estruturas fechadas. Aqui, neste exemplo, então a gente trocou o aldeído por uma cetona. E conforme nós falamos lá no início do capítulo, aldeídos são um pouco mais reativos que cetonas. Tá? Então, nesse caso, ó, repara que já é necessário aquecer a mistura. Tá? E esse aqui é o nosso ácido, né? Lembrando que o ácido é o catalisador da reação. Então, você pode ter certeza. Sem aquecimento, essa reação de cima ela andou. Mas, sem catalisador, pode ter certeza que ela não acontece. Tá? Não tem como acontecer. Então, está escrito aqui, ó, não sei se dá para você enxergar bem. P, tracinho, TSOH. Isso aqui é a sigla, pessoal, de um ácido bem famoso, de um ácido orgânico. Tá? O nome desse ácido orgânico é ácido para-tolueno sulfônico. Tá? Então, se quiser anotar, ácido para, aquele P, tolueno sulfônico. É um ácido forte orgânico. Nossa, mas por que está usando esse ácido? Porque esse ácido orgânico é mais fácil de você eliminar a água dele. É mais fácil de você ter esse ácido orgânico de maneira anidra, né? Além do que, pelo fato de ser um composto orgânico, esse ácido catalisador, ele se dissolve mais facilmente junto com os reagentes. Professor, Tá? Oi? ácido para-tolueno. Sulfônico. Obrigada. Tá? Então, facilita a dissolução dele na própria mistura reacional. Tá? Ele se dissolve facilmente. Aquece, também é uma reação reversível, né? Então, no final, você não pode esquecer, remover a água com o Dienstark. Reparem, a cadeia carbônica da cetona tem 4 carbonos, está mantida aqui. E aí o diol tem esses 2 carbonos em vermelho que estão aqui em cima. Tá? Então, se você tem aqui um acetal aberto, que nem aqui em cima, é porque você usou 2 moléculas de álcool. Se você tem um acetal ou um cetal fechado, aqui em cima, é porque você usou um diol. Os 2 grupos OH estão ligados no mesmo carbono. Tá bom? Então, acetal vem de aldeído, cetal vem de cetona. Tá? Eu já fiz a reação exatamente com ácido para-tolueno sulfônico, aquecimento e etilenoglicol. Só a cetona que era diferente dessa. Tá? E aí a gente conecta, né, o aparelho de Stark e a água vai sendo removida lateralmente da reação. Então, lembrem-se, esses reagentes, pessoal, eles devem estar secos, né? Não adianta você pegar essa cetona misturada com água, ou o aldeído misturado com água. Se você pegar um reagente que ele já vem úmido, você já começou estragando a sua reação, porque no próprio reagente já tem água. Então, a reação mal começa, a reação inversa já está acontecendo, porque você tem água no meio. Tá? Então, a parte mais chata é o antes da reação, que você precisa fazer com que os seus reagentes sejam devidamente secados. Né? E aí, é claro, existem manuais e métodos específicos para secagem de reagentes. Tá? Cada reagente ele é seco de uma maneira. Tá? Então, você precisa fazer isso antes, porque senão sua reação nem começou, já não vai dar certo. Feito? Alguma pergunta, alguma dúvida aí nessa reação número 5? Posso passar para 6, para a página seguinte? Eu acho que eu fiz um exercício
exercício na página seguinte, para a gente dar uma olhada. Peraí. Fiz. Então, olha só. É que vocês já estão vendo a resposta, né? Então, a questão seria assim. Mostre os reagentes utilizados na preparação do cetal abaixo. Então, eu já estou afirmando. É um cetal. Ah, como é que eu sei que é um cetal? Dá uma olhada aqui na parte carbônica. Nessa parte carbônica, que eu marquei em azul, não tem hidrogênio. Se não tem hidrogênio, é porque isso é uma acetona. Então, você copia essa parte e acrescenta dupla O. Então, está aqui. É só acrescentar a ligação dupla lá naquele carbono. E essa parte de cima, pessoal? Essa parte de cima, ela é aberta ou é fechada? Ela é fechada. Se ela é fechada, ela foi preparada utilizando um diol. Se ela fosse aberta, seria preparada através de 2 álcoois. Tá bom. Então, como é fechada, eu sei que é um diol. Quantos carbonos tem esse diol? É só contar aqui, ó. 1, 2, 3. É diferente daquele que eu mostrei agora há pouco, né? Na página 8. 3 carbonos. Tá bom. E esses grupos hidroxila desse diol? Eles estão ligados em quais carbonos? Bom, só olhar aqui em cima. No primeiro e no último, né? Então, os grupos hidroxila estão ligados nos carbonos da ponta. O carbono do meio não tem grupo hidroxila. Portanto, o diol utilizado foi esse aqui. 1,3, não, é propan 1,3 diol. Né? Propano 1,3 diol. Então, olhando o produto formado, eu consigo descobrir ou determinar a partir de quais reagentes esse produto foi obtido. Se é um aldeído, se é uma acetona, se são 2 álcoois ou se é um diol. Tá bom? Agora sim, agora acabou uma reação 5. Posso pular para 6? Professor, Oi. você pode falar de novo como é que eu sei quando é um cetal? Eu não entendi. Cetal vem de cetona, tá? Sim. Então, se você olhar essa, ó, a parte de cima, onde tem os oxigênios, é a parte que vem do álcool, tá? Do álcool ou do diol. Essa parte de baixo, que é a parte carbônica, é a parte que vem do aldeído ou da cetona. Então, por que nesse caso eu afirmei que é um cetal? Se você olhar esse carbono, né, que é o carbono do aldeído ou da cetona, ele tem hidrogênio ligado a ele? Não. Não. Ele tem 2 cadeias carbônicas, não é isso? 2 anéis Sim. aromáticos. Então, se ele tem 2 anéis aromáticos, ó, isso aqui é uma cetona. Né? Se aqui, de um dos lados, existisse um hidrogênio, aí nós teríamos um aldeído. Tá bom, professor, obrigada. Ó, vou até voltar aqui na página 8. Aqui, ó. Olhando a parte carbônica, Gabriela, aquele carbono da ligação dupla tem um hidrogênio ali, tá vendo? Uhum. E aqui embaixo, se você olhar a parte carbônica, olhando aquele carbono onde tinha a ligação dupla, né, que tem os oxigênios, ele não tem hidrogênio, então é cetona. Entendi. Tá bom? Tá bom, A diferença obrigada. é bem sutil, né? É a existência ou não do hidrogênio. Uhum. Então, vamos lá. 6. Reação de Canizaro. Canizaro é o sobrenome do cara que descobriu essa reação. Inclusive, é uma reação que a gente faz no laboratório no 3º ano, tá? Vocês vão fazer. Por coincidência, seria a aula dessa semana com o 3º ano. E como não está tendo aula prática, o 3º ano está fazendo uma pesquisa sobre a reação de Canizaro, inclusive o mecanismo. Então, esse mecanismo, ele vai ser mostrado para vocês no ano que vem, tá?
que a gente vai fazer essa reação no laboratório. Então, por hora, eu vou mostrar o que acontece, mas sem escrever o mecanismo. Então, tem aqui um detalhe entre parênteses. A reação de Canizarro só ocorre com aldeídos, então agora está sendo específico, hein? Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui é um aldeído, né? Só ocorre com aldeídos que não possuem hidrogênio no carbono alfa, né? Então, essa reação, ela é limitadíssima. Primeiro, porque só acontece com aldeído, e segundo, esse aldeído não pode ter hidrogênio no carbono alfa. O que é carbono alfa mesmo, pessoal? Falamos no começo desse capítulo, agora em agosto. Carbono que faz as 4 ligações, professor? Não. Qualquer carbono faz 4 ligações, Ricardo. Não, seria o o que fica no centro. Mas a gente está falando de aldeído, não de cetona. Ah, então, por sim. exemplo, se eu tiver uma cadeia com 5 carbonos, um aldeído com 5 carbonos, qual seria o carbono alfa, Ricardo? Seria, então, o que forma o carbocátion? Não, mas aí não é carbocátion. A gente nem está falando do mecanismo, né? Eu tenho um aldeído, eu tenho uma cadeia carbônica, tá? Supostamente 5 carbonos. Não tem carbocátion, não estamos nem falando em reação ainda. Qual é o carbono alfa dessa cadeia? Ou de Seria qualquer o outra que seja um primeiro aldeído? 1, né? Seria o primeiro? Não. O 1 é o carbono do grupo funcional, é esse aqui. Ah, sim. Carbono 1 é o carbono do grupo funcional. Carbono alfa é o carbono que está do lado do grupo funcional. Portanto, o carbono alfa é o carbono 2. Ah, sim, professor. Sempre Agora que a gente entendeu estiver agora. falando de aldeídos, o aldeído sempre se encontra na ponta da cadeia carbônica. Então, o aldeído sempre está na posição 1, sendo ela a ponta direita ou a ponta esquerda. Carbono número 1. Então, o alfa sempre vai ser o 2, né, professor? Se for aldeído, sim. Se for no caso do cetona, é um pouquinho aldeído. diferente. Porque a cetona já está no meio da cadeia. Então, para cetona é diferente. Não é o 2. Para aldeído é sempre o 2. É sempre o do lado. Entendido, né? professor. Então, a reação acontece assim, ó. 2 moléculas, né, 2 mols de um aldeído sem hidrogênio no carbono alfa. É até difícil, né? São raros os exemplos que a gente tem para desenhar para essa reação. Então, 2 mols de um aldeído que não tem hidrogênio no carbono alfa reage com base forte, concentrada, né, uma quantidade grande, e aquecimento. Vocês vão ver que tem um caso que não precisa do aquecimento. Ah, mas por que você põe? Porque os outros casos precisam. Então, este caso que não precisa é a exceção, não é a regra. Por isso que eu coloco aí o aquecimento. Tá. Então, vamos lá. 2 moléculas, né, ou 2 mols de aldeído. 1 mol de aldeído vira o quê, pessoal? Que função orgânica é essa aqui? Que eu deixei no retângulo azul. O que é isso? Um álcool, professor? Um álcool. Tire? Um álcool. Primário, secundário ou terciário? Se esse R for carbono, primário, secundário, né? Primário, sim. Se esse R for carbono, primário. Se esse R for hidrogênio, é metílico, né? Então, geralmente, na maioria dos casos, álcool primário. Mas existem exceções, tá? Esse aqui vocês ainda não viram. Esse aqui, pessoal, é o grupo carboxilato. Ou, se preferirem, sal de ácido carboxílico. Tá? Então, vocês já viram o que é um ácido carboxílico? A gente já falou em oxidação de álcool. Se eu tirar o hidrogênio do ácido carboxílico, ele fica C+O, O-. E o ácido carboxílico sem o hidrogênio, né, quando ele perde o H+, ele forma um carboxilato. Ou um sal de ácido carboxílico. Então, os produtos da reação de Canizarro são
um álcool e um carboxilato. Esse álcool, na maioria das vezes, é um álcool primário. Tá? Se você olhar aqui o início e o final, quando o aldeído vira álcool, pessoal, é porque o aldeído sofreu redução. Nós vimos isso semana passada. Quando um aldeído é oxidado e vira ácido carboxílico, é porque ele sofreu oxidação. Então, essa reação chama-se reação de auto-oxirredução. As duas moléculas de aldeído reagem entre si, claro, com a adição da base, né? Elas não reagem sozinhas. Quando a gente acrescenta a base, uma molécula de aldeído acaba reagindo com outra, né? E aí, uma delas é reduzida, formando álcool, e a outra dela é oxidada, formando ácido carboxílico. Ah, mas você falou que isso não é o ácido carboxílico. Isso é o sal do ácido carboxílico, é verdade. Por que eu não tenho o ácido carboxílico aí? Simples. Porque nós estamos fazendo a reação de Cannizzaro com base forte em grande quantidade. Então, num primeiro momento, forma um ácido carboxílico. Só que esse ácido carboxílico, na mesma hora que ele se forma, ele reage com a base. E ao reagir com a base, ácido mais base forma sal e água. Né? Então, quando a gente vê o mecanismo, no ano que vem fica mais fácil para compreender essa história do ácido carboxílico se formando. Né? O mecanismo mostra que esse oxigênio inicialmente, esse do álcool, esse oxigênio inicialmente é negativo, e aqui inicialmente é o ácido carboxílico, C+OOH. E aí, esse O- pega o H+ daqui, né? Porque isso é um ácido forte, e esse O-, que é um alcoóxido, é uma base forte. Então, a base pega o H+ do ácido, tá? Mas isso a gente vai deixar para discutir no ano que vem, lá no laboratório. Vamos aos exemplos. Esse aqui, que é o primeiro exemplo, que eu falei para vocês que é a exceção, né? Esse aí, pessoal, é o metanol. É o aldeído que só tem um carbono, né? Até deveria ter escrito aqui o nome, devia ter escrito metanol. Então, olha só, NaOH 50% é muita base, é muito concentrado. Tá? Este aqui, por acaso, ele reage à temperatura ambiente, o que não é o padrão. Por que esse aldeído não tem hidrogênio no carbono alfa? Porque ele nem tem carbono alfa. Ele só tem um carbono. E o carbono alfa é o carbono 2. Então, para ter carbono alfa, a molécula tem que ter no mínimo 2 carbonos. Então, este aldeído não tem hidrogênio no carbono alfa, por isso que é a reação dá certo. Tá? NaOH 50%, bem concentrado. Né? É bastante base. É meio a meio água e base. Temperatura ambiente, 2 mols de aldeído. O primeiro mol se transforma em álcool. E o segundo mol se transforma em sal de ácido carboxílico, ou carboxilato. Vamos fazer a conta? Então, vamos lá. 2 moléculas de aldeído, de um carbono. Tem um carbono aqui e um carbono aqui. 2 moléculas de aldeído, tem 2 oxigênios, certo? E na reação entra um terceiro oxigênio, que é o OH-. Então, um oxigênio em cada molécula de aldeído vezes 2 são 2 oxigênios. Mais um oxigênio do OH que vai entrar na brincadeira são 3. Um aqui, mais 2 aqui. 3 oxigênios. Quantos hidrogênios tem essas 2 moléculas de aldeído no total? 4. Então, cada molécula de metanol tem 2 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Mais um hidrogênio que tem aqui, ó, no OH, são 5 hidrogênios. Vamos ver se tem 5? Põe o mouse. 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda molécula é oxidada, formando o sal de ácido carboxílico. Quando a reação termina, a gente acrescenta ácido, né? Aí o ácido neutraliza a base que sobrou, reage com o sal de ácido carboxílico, formando o ácido carboxílico que eu quero. Pessoal, vai cair a conexão. Eu já volto, a gente continua desse ponto, tá? Vai cair agora, já já. Tá? Falta alguns segundos.
Aí a gente só retoma essa explicação. Mesmo link, tá? Só mais um pouquinho que o pessoal está terminando de chegar. Pessoal, hoje, mais tarde, né, depois que eu terminar a última aula, que eu for processar os vídeos e colocar para vocês as aulas gravadas, eu vou liberar lá no material didático, tá, o nosso próximo assunto. Então, ácidos carboxílicos já está pronto o material, eu só preciso liberar para vocês lá no material didático, tá? E aí eu já libero tanto o conteúdo quanto a lista de exercícios de ácidos carboxílicos, tá? Eu não quis liberar tudo junto, então terminando agora a matéria, eu já libero o próximo assunto, tá? Além da lista de aldeídos e cetonas, vocês também já podem ir fazendo o TP, né? O TP1. Pelo menos metade do TP1 já dá para fazer. As questões referentes a aldeídos e cetonas, você já pode aproveitar e ir fazendo. Não precisa esperar chegar lá no meio de setembro, né? Daqui a um mês para começar a fazer, tá? Isso, Letícia. Você vai fazendo as duas. Mas o TP nem tem como entregar, né? Porque o TP eu ainda nem comecei ácidos carboxílicos. Aqui você vai entregar semana que vem aldeídos e cetonas. É o assunto que eu terminei. O que eu estou dizendo é que você já pode ir fazendo o TP1, as questões referentes a aldeídos e cetonas. Porque o TP1 eu marco entrega lá para o dia 20, 21. Alguma coisa assim, é daqui a um mês ainda. Tá? Então, vamos lá. Voltar a gravar. Compartilhar de volta a tela. Então, vamos lá. Então, retomando. Fizemos a contagem, né? Então, tem aqui os 5 hidrogênios, os 3 oxigênios. No final da reação, o que eu tenho? Um álcool e um sal de ácido carboxílico. Só que assim, esse sal de ácido carboxílico, ele fica dissolvido na água, e eu preciso recuperar esse produto. Então, no final da reação, então, esse H+, aqui, reparem que eu até fiz um rabisco em volta, né? Esse H+, pessoal, já não faz parte da reação de Canizaro. A reação de Canizaro termina assim, um álcool e um carboxilato. Esse carboxilato, que está dissolvido na água,
nós acrescentamos uma solução ácida, né? Água e ácido clorídrico, que é o que eu normalmente uso, e aí esse carboxilato, ao reagir com H+, se transforma no ácido carboxílico. E aí eu tenho os produtos onde eu consigo separar um do outro. Tá? Esse aqui é o ácido metanoico. Então, este caso é um caso em que se faz a temperatura ambiente, que não é o padrão. O que vocês vão fazer comigo no ano que vem é essa aqui, ó. Tá? Não tem tantos aldeídos, não existem tantos aldeídos que não têm hidrogênio no carbono alfa, né? São raros os aldeídos. Esse aqui, pessoal, o formol, tem aquele cheiro insuportável, né? Então, esse aqui de cima é o metanal, é o formol. Imagina trabalhar com isso aí esquentando no laboratório. Na verdade, esse não precisa esquentar, mas só o cheiro que isso solta, Deus me livre. Então, todo mundo que faz essa aula prática faz com benzaldeído, porque o benzaldeído tem até um cheiro agradável, levemente doce. É forte, mas é levemente doce, tá? Então, todo mundo que faz essa reação de Canizaro faz com benzaldeído, tá? O benzaldeído não tem hidrogênio no carbono alfa? Não. Então, vamos lá. Esse aqui é o carbono do grupo funcional, certo? Então, quem é o carbono alfa? É esse aqui de baixo. É esse aqui que eu vou tentar deixar em azul. Esse aqui. Esse carbono do anel aromático, ele já faz 4 ligações, ó. Ele faz uma ligação acima com o carbono do grupo funcional. Uma ligação dupla para a esquerda com esse carbono. E uma ligação simples à direita com esse outro carbono. Portanto, esse carbono alfa não possui hidrogênio. Por isso que é possível fazer a reação de Canizaro. Tá? Essa reação aqui é bem legal. Ela tem um bom rendimento. Ela não é uma reação que dá muito trabalho. A única coisa é que essa mistura fica aquecendo. Eu não me lembro se ela fica aquecendo 70 minutos, 90 minutos. Ela fica entre 1h10 e 1h30 aquecendo essa mistura. E aí, você vai vendo o produto se formar. Como assim eu vou vendo o produto se formar? Forma aqui o sal. E esse sal, esse benzoato, né, que é o carboxilato, aqui já é o nome dele de verdade, né? Então, isso aqui é o carboxilato, o nome dele é benzoato. Esse benzoato, pessoal, forma uma pedra de sal, porque não tem tanta água na reação. Então, fica uma pedra de sal. Tanto que quando a reação termina, a gente acrescenta água, que é para dissolver esse sal todo aqui. É bem legal. A reação no começo está tudo dissolvido, de repente forma uma pedra de sal. Parece um coral, né? De tanto sal que tem ali, forma uma pedra enorme. Então, esse é o que a gente usa na aula prática, o benzaldeído. Aqui pode ser NaOH ou KOH, tanto faz, e aquece. Aquece, não sei se é 1h10 ou 1h30. Aquece, dali a 1h30 você tem os produtos, o álcool benzílico e o benzoato. E aí, nessa 1h e pouco que a gente fica no laboratório, eu explico o mecanismo, a gente faz cálculo de rendimento para poder saber quanto é que deu no final da aula, a gente discute tudo isso, faz um intervalo, dá para fazer um monte de coisa nesse horário, né? Então, no final, um álcool, chamado álcool benzílico, né? Pode reparar que é um álcool primário, e o sal do ácido carboxílico, o carboxilato, cujo nome é benzoato. Acrescenta água no final, esse benzoato dissolve em água, mas aí eu preciso separar o benzoato do álcool benzílico. Acrescenta H+, forma o ácido benzoico. Esse ácido benzoico é insolúvel em água, e aí eu filtro, separo o ácido benzoico da água. Enquanto que na forma de benzoato, ele é solúvel em água, então eu não consigo separar. Tá? Aqui eu não estou mostrando, né, nem aqui em cima, esse oxigênio negativo do benzoato e esse outro aqui, eles estão associados ao sódio positivo, né? Então aqui é O-Na+, O-Na+. Aí se fosse potássio, O-K+. Tá? Ele fica associado ao íon positivo. Tá? A gente não mostra porque é contra íon, né? Não vai fazer nada, não vai atrapalhar nem ajudar. Então, esse sal de sódio, né? Como eu usei hidróxido de sódio, forma um carboxilato de sódio. Esse carboxilato de sódio reage com um ácido no final,
produzindo o ácido carboxílico em questão. Tá? Aqui, geralmente, é o mais barato. Ácido clorídrico, porque o próprio ácido clorídrico já vem dissolvido em água. Né? Então, a gente não gasta dinheiro usando ácidos mais caros. Tudo bem aí com a canizarro? Então, deu para ver como ela é extremamente específica? Só acontece com aldeído, e esse aldeído não pode ter hidrogênio no carbono alfa. Tá? É muito específica. Dúvidas, perguntas nessa reação de canizarro? Tudo certo? Professor, poderia ser um aldeído de cadeia aberta, mas, por exemplo, com 2-metil do carbono alfa? Sim, que é o outro exemplo, né? Vem 3 exemplos na cabeça. O aldeído que só tem um carbono, o aldeído que está ligado no anel aromático, e o que você falou é o dimetilpentanol. Né? É uma cadeia com 3 carbonos e tem 2 ramificações no carbono 2, chamado dimetilpentanol. Sim, poderia. Aí aqui você teria nos produtos um álcool e um carboxilato com cadeia aberta com essas 2 ramificações. Tá? Mas eu não sei quanto custa dimetilpentanol e não sei se ele é de fácil obtenção. Enquanto que benzaldeído você compra de litro, né? E não é caro. E o formol também. O formol também não é um reagente caro. O problema do formol é o cheiro, né? Então, vocês jamais vão ver alguém fazer aula prática com formol para ver essa reação de canizarro. Aí você faz com benzaldeído, né? Que dá muito menos encrenca por causa do cheiro. Tá? Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Ou posso seguir para a reação 7? Então, vou descer. Professor, Oi, fala, Guilherme. Pode falar. a partir dessa reação de... A partir Exato. dessa reação, eu poderia usar outro reagente para formar um éster? Você está falando da canizarro? Você está falando da reação de canizarro, né? Isso. Não. Reação de canizarro tem que ser assim. A reação de canizarro sempre vai formar um álcool e um carboxilato. Sempre. Aí, o carboxilato, no final da reação, é acidificado, formando o ácido carboxílico. Aí você pode pegar esse ácido carboxílico, reagir com uma outra molécula de álcool, em meio ácido, aquece, aparelho de Jens-Stark e forma um éster. Que é o que a gente vai ver após a P1. A matéria a partir de outubro. Seria obtenção de ésteres através da esterificação de Fischer, um ácido carboxílico mais um álcool, formando éster e água. Tá? Mas não pela reação de canizarro. Né? Não tem nada a ver. Eu só aproveitaria o ácido carboxílico formado para fazer o éster, né? Caso seja a mesma estrutura desejada. Você queria pegar aqui, por exemplo, um álcool para formar o éster, né? Um aldeído. Não dá. Não dá. Inclusive, Guilherme, a gente acabou de ver. Se você reagir álcool com aldeído, ele vai formar o acetal. Né? Então, não tem como. É isso e é isso. Não tem como ser outra coisa. Entendi, professor. Obrigado. Tá bom? Nada. Reação 7. Adição de reagente de Grignard. Então, vamos lá. Essa reação, ela vai ocorrer com aldeídos, com cetonas ou com ambos? Ambos. Ambos, né? Quando eu não especifico, a reação acontece com ambos. Perfeito. Reagente de Grignard, né? Já falamos sobre isso várias vezes. Tá aqui, é o que está em vermelho. Reagente de Grignard é uma cadeia carbônica, que é o que a gente chama de R, ligada ao magnésio, e do outro lado de magnésio, um átomo X. Quem é esse átomo X mesmo, gente? Aleto de alquila? Não, aleto de alquila é um grupo funcional. Quem é só o X, Ricardo?
só o X que eu quero saber. Haleto de alquila é o halogênio ligado na cadeia carbônica. Aqui eu tenho halogênio ligado em magnésio e magnésio na cadeia, não é haleto de alquila. Então, quem é o X? Quem é o átomo que eu posso pôr no lugar do X? Ou quais são os átomos, né? Melhor dizendo. São os halogênios. São os halogênios. Cloro, bromo e iodo. Então, Ricardo, não é um haleto de alquila, é um halogênio. Né? No lugar desse X, a gente põe um halogênio. Então, isso é um reagente Grignard. Esse mecanismo aqui, que vai aparecer na página 10, na última, é um mecanismo que a gente viu na aula passada. É aquele mecanismo de adição nucleofílica. Alguém negativo reage com o carbono. Quebra a dupla, fica O-. Esse O- pega um H+, forma um OH. É aquele mesmo mecanismo que a gente viu na reação número 2, na reação número 3. Tá? É aquele mesmo. Adição nucleofílica. Então, esse aldeído cetona vai sofrer a adição de um reagente Grignard, quebra a ligação dupla, fica O-. Esse O- pega um H+. O que é isso aqui que eu tenho no final? Ó. Então, no final, esse R não é cadeia carbônica? Então, eu vou adicionar esse carbono com densidade de carga negativa, que é o carbono em vermelho, do grupo R, em um carbono com densidade de carga positiva, que é o carbono do aldeído ou da cetona. Né? Então, é carbono ligando em carbono. Portanto, ao final da reação, eu tenho aqui um composto que é um álcool, que eu adicionei carbono em aldeído cetona, quebrou a dupla, formou um OH, é um álcool. Tá? E aí a gente já vai ver que tipo de álcool. Esse subproduto aqui no final, pessoal, MgX carga positiva, ele estaria aqui, né? Nesse momento, no primeiro momento da reação. Né? Então, aqui teria MgX+. Aí esse O- pega um H+ do ácido ou da água, tanto faz. Ah, se eu colocar só água já dá certo? Já dá certo. Mas para garantir que a reação vai ser rápida, a gente coloca a água com um pouquinho de ácido, né? Com ácido diluído. E aí esse O- pega o H+, formando o álcool. Vamos ver o mecanismo que é melhor do que eu ficar falando sem ver as setinhas. Então tá aqui. Fiz 3 exemplos para vocês entenderem todas as possibilidades possíveis. Então, primeiro exemplo, o que eu peguei? Isso aqui é um aldeído ou uma cetona? Isso aí é um aldeído. É o aldeído que só tem um carbono, né? Então, você repara que ele tem 2 hidrogênios, pelo fato dele ter apenas um carbono. Dá uma olhada lá nas cargas. Carbono ligado ao oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, nós temos delta- no oxigênio e delta+ no carbono. Né? E no reagente de Grignard, vamos olhar a densidade de carga. Entre carbono e magnésio, quem é mais eletronegativo? Agora é o carbono, porque o carbono não é metal, né? E o magnésio é metal. Então, eu tenho densidade de carga negativa no carbono e densidade de carga positiva no magnésio. Então, reparem, o reagente de Grignard sempre vai ter um carbono com densidade de carga negativa, qualquer que seja. O aldeído ou cetona sempre vai ter um carbono com densidade de carga positiva, porque ele está ligado no oxigênio. Então, essa ligação, né, carbono-magnésio, né, o par de elétrons vai ficar para o carbono, então quebra essa ligação carbono-magnésio e ocorre o ataque no carbono do aldeído. Esse carbono do aldeído pode ficar com 5 ligações, pessoal? Não, né? Ele não pode ficar com 5. Então, o que acontece? Quebra a ligação mais fraca, quebra a dupla. Quebra a ligação dupla e o par de elétrons da ligação carbono-oxigênio, setinha está mostrando, vem aqui em cima para o oxigênio. Então, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Vou tentar deixar em azul. Tá? A carga positiva do magnésio comeu lá na hora que eu escaneei, tá? Ficou fora da área de escaneamento. Então, ó, repara, esse carbono em vermelho é do Grignard,
E esse carbono azul é do aldeído, né? Ó, a parte aqui do aldeído, HCH. E esse CH3 que vem do Grignard. O menos, porque quebrou a dupla, e momentaneamente nós temos MgBr+, né? A carga positiva foi comida aqui, MgBr+, associado a esse O menos. Então, nós temos aqui, nesse momento, um alcóxido, não é um álcool. Né? Para ele se transformar em álcool, esse O menos precisa pegar um H+, de um ácido qualquer. Então, o par de elétrons do oxigênio forma uma ligação com H+. Agora sim, agora eu tenho um álcool. Tá? Subproduto da reação, MgBr+. Como foi usado HCl, sobra, então, MgBr mais Cl-. E aí eu escrevi aqui no final, álcool primário. Você pode olhar, isso aqui é um álcool primário. E aí você vai fazer uma anotação aí para mim agora. Anota o seguinte. Sempre que for utilizado o metanal, sempre que utilizarmos o metanal, o produto obtido, né, pela adição de um reagente Grignard será um álcool primário. Isso é uma regra. A adição de reagente de Grignard ao metanal produzirá álcool primário. Então, aqui, não importa, mesmo que essa cadeia tivesse 10 carbonos, essa cadeia aqui, do reagente Grignard, mesmo que ela tivesse 10 carbonos, eu teria 10 carbonos aqui para baixo, ó. Né? Eu teria 10 carbonos aqui para baixo. Mas ele continuaria sendo um álcool primário. Porque o que vai definir ele ser um álcool primário é essa parte aqui da molécula. Essa parte, está em azul. Não é o tamanho da cadeia carbônica. Então, tendo 1, 2, 3, 10 ou 20 para baixo, ele sempre vai ser um álcool primário. Né? Porque ele tem H ligado ao carbono, tem 2 hidrogênios. Então, se quiser fazer álcool primário, tem que usar o metanal, que é o aldeído que tem um carbono. Aqui, vou começar pelo final agora no exemplo de baixo. O que eu escrevi aqui no exemplo de baixo? Álcool secundário. Então, se você olhar o carbono que tem o OH, se você olhar esse carbono, o carbono do grupo hidroxila, ele está ligado a 2 cadeias carbônicas e um hidrogênio. Tá? E aí, olha o que eu escrevo aqui no início. Para obter álcool secundário, eu utilizo qualquer aldeído superior ao metanal. O que é superior? De cadeia carbônica maior, né? 2 para cima. Por quê? Porque o metanal é o único aldeído que tem 2 hidrogênios. Esses 2 aqui. Por isso que o metanal é o único reagente capaz de formar álcool primário. Qualquer outro aldeído, diferente do metanal, né, de 2 para cima, só vai ter um hidrogênio. Ó. Se ele só tem um hidrogênio, é esse hidrogênio aqui que está aqui. Ó. Se ele só tem um hidrogênio, o produto obtido será um álcool secundário. O mecanismo eu não vou nem repetir, porque é o mesmo, né? Quebra a ligação carbono-magnésio, ataca o carbono com densidade de carga positiva, quebra a dupla. O O- pega um H+. Falei que não é repetir, repetir. Tá? É o mesmo mecanismo que está acima. Então, a discussão aqui é, por que é álcool secundário? Porque eu usei um aldeído que tem mais de um carbono. Outra coisa que vocês têm que fazer é a conta, né? Aqui em cima, o aldeído tem um carbono. O reagente de Grignard tem um carbono. Então, quando um se ligar no outro, o teu álcool aqui, né? O teu álcool primário tem que ter 2 carbonos. 1 mais 1 é 2. Aqui, o aldeído escolhido tem 3 carbonos. E o reagente de Grignard tem apenas 1. Portanto, quando esse carbono do Grignard reagir com esse do aldeído, o produto formado terá, no total, 4 carbonos. 3 do aldeído e 1 do Grignard. Repara que eu estou fazendo com a própria cor diferenciada, né? Se você olhar aqui no produto final, o que está em azul veio do aldeído. 3 carbonos azuis.
O que está em vermelho veio do Grignard. Esse carboninho aqui, o único em vermelho. Tá? E qual é a última opção? Nós vimos que essa reação funciona tanto com aldeídos quanto com cetonas. Qual é a terceira opção? Em vez de usar aldeídos, fazer essa reação com cetonas. Então, reparem que o reagente de Grignard é o mesmo, hein? Eu não alterei o Grignard para vocês seguirem a série. Tá bom. E o que acontece quando eu uso cetonas? O que está faltando? Álcool primário, álcool secundário, está faltando álcool terciário. Então, está aqui, ó. Se você usar qualquer tipo de cetona, você vai obter álcool terciário. Por quê? Porque a cetona já tem 2 grupos carbônicos ligados no C+O. Vai entrar um terceiro grupo carbônico que vem do Grignard. Então, agora eu tenho aqui 3 cadeias carbônicas ligadas ao carbono da hidroxila, álcool terciário. Então, mesma coisa, a cetona tem 3 carbonos. O Grignard tem 1. 3 mais 1, 4. Aqui, ó. 3 em azul, 1 em vermelho. Então, a regra aqui é assim. Quer fazer álcool primário? Tem que usar o metanol. Não tem, metanal, não tem jeito. Aldeído de um carbono. Quer fazer álcool secundário? Qualquer outro aldeído, menos o metanol. Quer fazer álcool terciário? Cetona. Quando eu falo qualquer aldeído, pessoal, tem que ser usado o aldeído certo, né? Então, que nem aqui eu tenho uma cadeia que o álcool tem 4 carbonos no total. Aí você fala, eu vou pegar um aldeído que tem 7 e um Grignard que tem 3. Pô, mas se você juntar 7 mais 3, dá 10. Como é que você quer obter uma coisa que tem 4 carbonos, juntando 7 mais 3? Vai dar 10. Para formar uma estrutura que tem 4 carbonos, pessoal, você só tem 2 possibilidades. 1 mais 3 ou 2 mais 2. Você vai usar um aldeído de 3 carbonos e um Grignard de 1 carbono, que nem tem aqui no modelo, ou poderia ser invertido. Poderia fazer invertido, não. Poderia ser utilizado um aldeído de 2 carbonos e um Grignard de 2 carbonos. Daria origem a um álcool secundário, do mesmo jeito. Né? Aqui, como é cetona, não tem jeito, porque cetona, a menor cetona tem 3 carbonos, né? Não existe cetona de 1 carbono, cetona de 2 carbonos. A menor tem 3. Então, se aqui o meu álcool terciário tem 4 carbonos, só existe uma combinação possível, que é uma cetona que tem 3 e um Grignard que tem 1. Né? Não tem outra possibilidade. Ah, professor, e se fosse uma cetona com 6 carbonos? Oh, desculpa. E se fosse um álcool terciário com 6 carbonos? Aí eu poderia brincar. Se esse álcool terciário tivesse 6 carbonos, vamos ver que combinações que eu posso fazer. Vamos pensar. A menor cetona que existe tem 3. Então, eu poderia usar uma cetona com 3 e um Grignard com 3. 3 mais 3 dá 6. Ou então, eu poderia usar uma cetona com 4. Mas aí eu só poderia ter um Grignard com 2 carbonos. 4 mais 2 dá 6. Ou então, eu poderia usar uma cetona com 5. Mas aí o Grignard só pode ter 1. 5 mais 1 dá 6. Então, claro, isso depende da estrutura, né? Eu tenho que analisar estrutura por estrutura. Então, eu posso ter mais de uma combinação possível para fazer um álcool secundário ou um álcool terciário. Podem existir algumas combinações possíveis. Tá? Eu não posso dizer quantas. Depende do tamanho da cadeia. Depende de como essa cadeia carbônica está ligada, um carbono no outro, né? Onde é que está essa ramificação. Então, isso tudo precisa ser analisado caso a caso, não tem uma regra única. Tá? Mas, o que é regra? Isso você pode anotar. Para obter álcool primário, usa metanol. Para obter álcool secundário, qualquer outro aldeído diferente do metanol. E álcool terciário, cetona. Isso você pode anotar. Isso não vai furar nunca. Tá bom? Então, essa era que tinha mais coisa para falar, eu acho. Era essa a reação número 7. Serve tanto para aldeídos quanto cetonas. Tá? Então, vamos lá. Perguntas dessa reação 7, antes da gente ir para a última. Nenhuma? Nenhuma dúvida na 7?
tá bom. Então, vou descer. Oitava e última. Essa aqui, pessoal, normalmente, eu não desenho o mecanismo. Eu comento por cima. Por que que normalmente eu não desenho o mecanismo na sala de aula? Porque eu explico ela no dia que você faz a reação de halofórmio, que é aquela aula prática que você está fazendo uma pesquisa sobre a halogenação de cetonas. Certo? Então, como vocês iam fazer a pesquisa e não teriam aula prática presencial, né? Eu acabei não colocando aqui o mecanismo, né? Até porque senão você ia copiar tudo daqui. Não é esse o objetivo. O objetivo é você pesquisar. Então, o próprio nome da reação diz halogenação de cetonas. Portanto, ela só ocorre com cetonas, né? Não preciso falar mais nada. Tem um detalhe aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Só ocorre no carbono alfa. Então, ô, Ricardo, dá uma olhada aqui nessa cetona aqui embaixo. Oi, tô vendo, professor. Quem é o carbono alfa aí, Ricardo? Eu falei lá no aldeído que o carbono alfa é o carbono do lado do grupo funcional, certo? Agora, no caso, vai... Aí, Fala. no caso, vai ser o do centro. Centralizado? Não, o do centro é o carbono da cetona. Da cetona. Eu quero saber quem é o carbono alfa aqui. Aí vai ser ambos os lados, né, professor? Ou não? Muito bem. Portanto, Ricardo, aldeído só tem um carbono alfa, que o aldeído está na ponta, né? Então, é Isso. só o carbono 2 que é o do lado. Cetonas vão ter Ambos os lados. 2 carbonos alfa, porque o grupo carbonila está no meio da cadeia, né? Então, cetona sempre tem 2 carbonos alfa. Ricardo, eu posso dizer que nas cetonas é igual aos aldeídos? O carbono alfa das cetonas sempre é o carbono 2, que nem é lá no aldeído? Aí, aí já não vai poder usar o mesmo Não, né? raciocínio. Não, aqui, se você contar, se você numerar, os carbonos alfa são os carbonos 1 e 3. O carbono 2 é o do meio, né? Isso. Então, ó, para aldeído, o carbono alfa sempre é o número 2. Para acetonas, depende do tamanho da cadeia, né? Imagina que você tem uma cadeia com 10 carbonos e o grupo cetona está lá no 5º. Então, quais são os carbonos alfa? O 4º e o 6º, certo? Os 2 ao lado. Então, para cetonas, não dá para falar uma regra. Carbono alfa é o carbono ao lado do grupo funcional. Ponto final. Beleza? Beleza, professor. Agora matou a dúvida. Então tá, que bom. Então, a halogenação de cetonas só ocorre no carbono alfa. A halogenação de cetonas, pessoal, vocês já vão até pegar essa dica aí para pesquisa, é uma reação de substituição. Eu vou remover um hidrogênio daqui e no lugar desse hidrogênio eu vou colocar o quê? Pô, é só ver o nome da reação. Um halogênio, né? Por isso que chama halogenação. Então, sai um hidrogênio e entra um halogênio. Está aqui embaixo, né? X. Entrou X. E esse hidrogênio que sai vai se ligar ao outro halogênio. A gente não está usando X2? Cl2, Br2O2? Um halogênio entra no lugar do hidrogênio e esse hidrogênio que sai se liga ao halogênio que sobrou. Então, o subproduto é ácido, HX. Tá? Esse H que saiu com o halogênio que sobrou. E aí, é o tema da sua pesquisa, né? Essa halogenação, pessoal, ela ocorre em meio ácido ou em meio básico, tá? Ela pode ser feita com ambos os catalisadores. Então, o meio ácido ou o meio básico é o tipo de catálise da reação. Porém, se você não usar o catalisador, a reação não acontece. Pode esquecer. Se não botar o catalisador, a reação nem sai do lugar. Tá? Ele é essencial para a reação acontecer. E aí, eu coloquei aqui embaixo, de maneira bem simples, né? O exemplo. Peguei uma cetona, os dois lados são iguais, pessoal? Os dois carbonos alfa são iguais? São. Significa que se o bromo entrar no carbono alfa da direita ou no carbono alfa da esquerda, forma o mesmo produto? Sim. Então, neste caso, eu escolho, né? Tirei um hidrogênio do carbono alfa aqui da direita.
Então, tirei um hidrogênio daqui, entrou um bromo. Então, tá aqui, ó, CH2Br, subproduto, esse H que saiu se junta ao outro bromo, HBr. Tá? E coloquei catálise ácida ou básica. Aí eu vou falar um pouquinho mais para te ajudar na pesquisa. Professor, e se essa cetona fosse diferente? E se ela tivesse um carbono para um lado e dois para o outro? Significa que esses carbonos alfa seriam diferentes. Vou fechar aqui um pouquinho. Se essa cetona fosse diferente, os carbonos alfa seriam diferentes, certo? Por exemplo, seria CH3 de um lado e CH2CH3 do outro. Então, um carbono alfa seria CH3 de um lado e do outro lado, o outro carbono alfa seria CH2. Ah, se ela for diferente, pode formar dois produtos diferentes? Pode. O bromo poderia substituir o carbono, o hidrogênio de um lado, mas esse bromo também poderia substituir o hidrogênio do outro lado. Poderíamos ter dois produtos diferentes, se estes carbonos alfa forem diferentes. Tá? E aí, o que vai determinar isso, se a reação vai ser preferencialmente de um lado ou do outro, é o catalisador. É o meio ácido ou meio básico, né? Que é o que eu pedi para vocês pesquisarem. Então, você é bonzinho hoje. Se você fizer com o meio ácido, dá de um lado. Se você fizer de meio básico, dá no outro, é o oposto. Aí vocês vão descobrir agora. Ah, se eu fizer em meio ácido, dá de qual lado? Né? Se os lados forem diferentes. Se eu fizer em meio básico, dá de qual lado? Dá do outro. Então, qual é o lado que dá com ácido, qual é o lado que dá com a base? Por quê, né? Então, coloca isso na pesquisa. E aí, a última coisa que eu vou te contar é que, se a sua cetona for uma metilcetona, que no caso do nosso exemplo é, né? Então, aqui no nosso exemplo, ela é uma metilcetona, porque basta ter um grupo metil. Nesse caso, ela tem dois. Tá? Então, basta que um dos lados, se um desses lados do grupo cetona for um grupo metil, a reação em meio básico vai dar a reação de halofórmio, que é a reação que você está pesquisando. O que é a reação de halofórmio? Acontecem 3 substituições e clivagem. Você não consegue parar na primeira substituição nem na segunda. Quando você faz a primeira substituição, a molécula fica mais reativa. Aí sai o segundo hidrogênio entre o segundo bromo. Após a segunda substituição, a molécula fica ainda mais reativa, fazendo com que saia o terceiro hidrogênio e entre o terceiro bromo, que deixa a molécula mais reativa ainda, fazendo com que ela seja quebrada. Então, qual é a questão aqui? A halogenação de cetonas que tenham um grupo metil, tá? Não precisa ser 2, um grupo metil em meio básico vai levar à ocorrência da reação de halofórmio, que é onde acontecem halogenações sucessivas e a quebra da molécula. Não tem como parar esse processo. Então, esse que é o cuidado que a gente tem que ter quando quer fazer a halogenação de cetonas. Se for metilcetona e você usar meio básico, vai substituir 3 vezes e vai quebrar. Não tem jeito. Então, se for metilcetona, você tem que fazer em meio ácido, para evitar que quebre a molécula. Ah, mas em meio ácido só vai substituir preferencialmente de um lado. É verdade, mas não tem como. Se você quiser substituir no grupo metil com meio básico, vai substituir 3 vezes e vai quebrar. Ah, mas eu vou pôr no papel só uma? Tudo bem, você pode pôr o que você quiser no papel. Na prática, não é assim que vai funcionar. Né? Não dá para fazer uma halogenação no grupo metila. Por quê? Porque aquele carbono fica mais reativo conforme entra o bromo, ou cloro, ou iodo. Os hidrogênios ficam mais ácidos, então eles são removidos cada vez mais rápido. Se o primeiro hidrogênio leva, sei lá, por exemplo, 20 segundos para ser removido, estou chutando, o segundo hidrogênio leva, sei lá, 10. E o terceiro leva 5. Conforme o halogênio vai entrando, aquele hidrogênio fica mais ácido e é removido mais rápido ainda. Tá? Então, essa é a questão da reação de halogenação de cetonas. Que neste caso de metilcetonas ocorre a quebra, a reação de halofórmio. Tá? E já falei muito para sua pesquisa, né? Já ajudei demais. Certo? Então, terminei o capítulo.
entregar no meu e-mail, em grupo, né? A Gabriela perguntou aqui, em grupo, vocês vão mandar para o meu e-mail a lista de exercício de aldeídos cetônicos. Tem 3 ou 4 questões só, né, pessoal? É uma lista curta, tá? Pessoal, vai cair em 30 segundos. A gente entra mais uma vez para finalizar a discussão, tirar dúvida? O que vocês acham? Sim ou não? Bom, se ninguém está dizendo que sim, então eu não vou entrar de novo, tá? Vou dar boa noite para vocês, vai cair a conexão em alguns segundos, tá? Vou liberar o material de ácidos carboxílicos e até quinta na nossa próxima aula. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.